segundo uma teóloga feminista chamada Phyllis Tribe. Essa teóloga diz que o texto de Juízes que nós lemos é a maior narrativa de violência de toda a Bíblia. Então é um texto chocante e está na Bíblia. Ele não faz parte da liturgia. Nas liturgias cotidianas, a gente não leria esse texto. E, às vezes, né, a pessoa pode ter a vontade de ignorar esse texto, fingir que não está lá, nunca lê, porque é um texto de extrema violência, que gera desconforto. Mas eu diria que lidar com os assuntos sérios da nossa sociedade, eles geram desconforto. Eles geram... É melhor não falar disso. Não queria falar disso. Mas, quando a gente não enfrenta os problemas, isso a psicanálise ensina, né? Ou eles voltam de outra forma e nos prejudicam, ou, por outro lado, eles continuam a existir e nos ameaçar. Ignorar a realidade não é um bom modo de lidar com ela. Quando nós ignoramos a realidade, ela continua existindo. Então, esse desconforto, ele é real, mas ele é didático, ele pode servir para a gente enfrentar melhor os problemas da nossa sociedade e também nos ensinar a ler a Bíblia de um modo mais adequado. A Bíblia ela tem várias narrativas em que o narrador ele não emite julgamento. Ele não fala, após o texto, que isso é aprovado por Deus, que ele concorda, que Deus aprova ou desaprova, enfim. Como esse texto é apenas uma narrativa, e a gente fica admirado, porque para narrar um texto desse sem emitir julgamento, parece que o narrador tem um certo cinismo, ignora, porque ele não se espanta ao descrever essas coisas, ele simplesmente descreve. E existem várias narrativas na Bíblia que se constituem assim. Uma muito grave também está no livro de Juízes, capítulo, acho que se não me engano, capítulo 11, né, que Jefté, um dos juízes de Israel, faz um voto a Deus, que se Deus lhe concedesse o que ele pedia em sua oração, ele lhe sacrificaria a primeira coisa que lhe aparecesse à frente. E o que lhe aparece? A sua filha. E ele mata a sua filha e oferece em sacrifício a Deus. Nos textos bíblicos, o sacrifício humano não é aprovado, mas o texto narra sem emitir o julgamento. É uma narrativa dura. Salomão tinha um harém com centenas de mulheres. A Bíblia também não emite o julgamento, mas isso não parece certo, nem para a ética da época do mundo antigo. Ele simplesmente narra. Então são diversos os textos que o narrador ele se coloca um passo atrás e descreve. E a gente fica chocado com essa voz da narrativa bíblica que, sem hesitar, sem fazer julgamento, nos descreve uma situação tão grave. O texto não tem como centro a violência contra a mulher. O texto que nós lemos, ele fala de uma coisa central nesse texto. O problema da hospitalidade. Fala de um homem que vai para uma cidade e não é recebido como hóspede. E a hospitalidade era um dos principais mandamentos da sociedade do mundo antigo, né? E ao não ser recebido, aliás, um ancião o encontra e o convida. Então ele acaba sendo recebido tardiamente. E os demais homens daquela cidade hostilizam esse homem que estava com a sua concubina, com o seu escravo e com 2 jumentos. Os homens daquela cidade querem hostilizá-lo. Então a questão é a hospitalidade, o centro desse texto. E isso significa algo muito grave. Se uma narrativa que fala de uma mulher que foi violentada, que foi assassinada e depois foi despedaçada, não tem como tema central a mulher, o que significa? Que a violência é naturalizada. Que eles consideravam, nesse contexto, a hospitalidade mais importante do que falar da violência contra a mulher. O fato da mulher não ser o centro desse texto torna mais grave ainda o problema que está descrito no texto.
A preocupação principal é a hospitalidade. Como que um homem recebe o outro homem? E não o tratamento que se dá à mulher. Então, por isso que eu digo que o narrador, ele parece cínico, está se dando de despercebido, né? E a outra coisa importante no texto é a saga da tribo de Benjamim. O povo de Israel se compõe, né, de 12 tribos. Cada tribo, como as tribos, né, indígenas, elas não têm delimitação dos seus territórios, não são como os estados modernos. As tribos eram grupos que podiam se comportar de modo nômade. Habita em uma região, habita em outra, planta ali, depois vai para outro lugar, pesca. Então as tribos se movimentavam no território que foi chamado de Israel. A época em que é descrita no livro de Juízes é chamado do governo tribal, não tinha rei. E o texto fala no começo, né? Na época que não tinha rei. Então o livro de Juízes quer mostrar que existia uma época que acontecia tudo quanto é desordem. Jefté sacrificava sua própria filha, né? Sansão casava com uma mulher que era pagã e enganava ele, né? E o enganava, ele sendo juiz era enganado por uma mulher. E essa narrativa aqui terrível que mostra a falta de hospitalidade, todos esses pontos querem mostrar que Israel, antes de ter rei, era uma balbúrdia, era uma bagunça generalizada. O livro de Juízes quer mostrar isso, que Deus levanta os juízes, eles com seu espírito conseguem governar, mas depois, como não existe instituição de monarquia, a bagunça volta assim que se sucede o período de um juiz. Então o Juízes ele quer contar essa história e quer contrapor o governo desorganizado do período tribalista com o período da monarquia que vem a seguir. E nesse contexto, nós temos a tribo de Dan. Dan, se a gente lembrar lá do livro de Gênesis, era o irmão mais novo de José do Egito, né? Perdão, eu falei Dan, mas era Benjamim. Benjamim é o filho mais novo de Jacó, o irmão mais novo de José do Egito. E era a menor das tribos. E aqui quer mostrar por que eles são os menores. Porque eles cometeram atrocidades ao não agir com hospitalidade e foram massacrados pelos seus próprios irmãos. É uma narrativa de violência contra a mulher e também tem como consumação a narrativa da violência de irmãos contra irmãos. Por quê? A tribo de Dan, pelo que fizeram, será massacrada pelas demais tribos. Mas vamos lá. Vamos para o texto agora, né? Nós temos nesse texto, então, irmãos e irmãs, depois de ter feito todo esse preâmbulo, né? A narrativa de uma mulher, que é uma mulher autônoma, é uma mulher que tem vontade própria e que age conforme o seu julgamento. Essa mulher era casada com um levita. O levita, ou ele é sacerdote, ou ele é funcionário do templo. Então, ela se casou com uma autoridade, com alguém que tem um papel social importante. Mas ela não aceita esse casamento. O texto diz que ela adulterou, mas no original não existe a palavra adultério, existe infidelidade. Ela foi infiel ao seu marido. E o tradutor entendeu que ela foi adúltera, mas não é isso. Ela foi infiel ao casamento, porque o casamento era arranjado entre o pai e o marido, né? E ela não aceitou casar com esse homem. Ela foi infiel à instituição do casamento. E ela tinha uma obrigação como mulher, que é procriar, que é ter filhos. E ela não aceitou essa condição. Não temos como falar, motivos. Não temos como ir além do que o texto fala. O texto não descreve um homem violento. Pode ser cinismo do narrador, mas o texto não narra um homem violento. Pelo contrário, ela volta para a casa do seu pai e o homem vai falar-lhe ao coração. Pode ser uma linguagem floreada, mas eu tenho que falar do que está no texto bíblico. O homem vai buscá-la com carinho. E ela não era adúltera, porque se ela fosse adúltera, o seu pai não poderia recebê-la em casa. E seria muito estranho um levita, que com todo o rigor da religião judaica, buscar uma mulher adúltera. Né? Nada indica que ela tenha cometido adultério, senão que ela não quis permanecer casada com o marido. E a instituição do divórcio só existia para o homem no mundo antigo. Né? Então vai lá, na casa do seu sogro, buscar a sua mulher, falar-lhe ao coração. E o seu sogro o trata muito bem. E parece que esse sogro, né,
tem algum pressentimento de alguma coisa ruim vai acontecer ao levita, e fica enrolando ele, embromando. Ele quer ir embora, fala, toma um bocado de pão e fica mais um dia. Ele fica, toma um bocado de pão e fica mais um dia. Ele fica, e o texto é até repetitivo, mas tem uma hora que ele fica de saco cheio. Mas por que ele está me enrolando? Vou embora, né? Imagina que caminhada difícil, né? Quando a gente olha naquele mapa de Israel, Israel é o tamanho do Sergipe, o tamanho do Sergipe, né? Mas é uma bela caminhada para ele fazer com os seus 2 jumentos, com a sua concubina e com o seu servo, né? E lembrando mais uma coisa, concubina não é esposa, a concubina é a segunda ou terceira esposa, porque quando a esposa já estava numa idade que não dava mais à luz, o homem tinha o direito de ter outra esposa ou outras esposas para ter filhos. Então a ideia é essa, que a mulher não se submeteu, não aceitou essa posição de concubina, né? E aí nessa enrolação do sogro, falando, fica mais um pouco, uma hora ele fala, basta, vou embora. E ele pega então os seus jumentos, né, carregados, o seu escravo que o acompanha, a sua concubina, que é o que indica, mais uma vez, pode ser cinismo do narrador, mas não é um traço de violência ou de coação nem do marido e nem do sogro. Ela aceita ir embora com ele, conforme a narrativa. E o escravo diz, olha, vamos parar na cidade de Jebus. O que é Jebus? Jebus é a cidade de Jerusalém. Jerusalém foi fundada pelo rei Davi. Então não tinha sido fundada ainda. Os antigos habitantes, os jebuseus, não tinham sido expulsos. E então ele fala, vamos ficar nessa cidade dos jebuseus. São um povo estranho a Israel, né? E o levita fala, não, de jeito nenhum. Não vou ficar com jebuseu. São pagãos, são cananeus. Esse povo aí não presta. Vamos procurar uma cidade do povo de Israel. Vamos para Gibeá. E aí eles caminham para Gibeá. Só que ao caminhar, já fica muito tarde da noite, né? E a gente, hoje em dia, a gente não sabe mais como que é o escuro da noite, né? Eu falei que uma das experiências que eu tive ao vir da Paraíba para São Paulo de ônibus é ver como é que é a noite, sem iluminação nenhuma, né? A gente passa em algumas regiões lá que a gente é privado até da experiência de conhecer a escuridão da noite na sociedade que a gente vive. Mas, enfim, não tinha como aquela comitiva passar a noite na praça. Ninguém recebia. E, embora pareça estranho, na nossa sociedade, receber as pessoas, para nós é tão difícil, né? Tem que combinar, tem que ter hora marcada, tem que preparar, tem que limpar a casa, tem que preparar alguma coisa de comer diferente. Mas no mundo antigo, é um mandamento de Deus que seja hospitaleiro. Os viajantes precisam ser recebidos, porque você também vai viajar e você também vai precisar ser recebido, né? Era uma instituição muito cara e muito preciosa, e como eu disse, é o centro do texto. Mas ninguém recebe o levita e os seus acompanhantes. Até que um ancião, né, um velhinho, passa e fala, ué, vocês estão aí na praça, né? Venham para minha casa. O levita se justifica, fala, olha, eu tenho pão para nós comer, para a gente comer, eu tenho vinho, eu tenho palha para o jumento, não vai fazer falta de nada, eu só preciso de um teto. E o ancião, muito generosamente, o único anfitrião naquela cidade, fala, não tem problema, o que faltar, eu vou conceder para vocês. Recebe aquele grupo, então, e alegra o coração, eles tomam vinho, eles conversa fiada, e nesse ato, bate à porta homens de Belial. Belial não é Satanás, né? Não é diabo, não é nada disso. Belial, quando a Bíblia fala, são pessoas sem valores, pessoas que não têm pai nem mãe, supostamente. Todo mundo tem pai e mãe, mas pessoas que não valorizaram os ensinos dos antigos são considerados sem ancestrais. Batem na porta lá, queremos conhecer o seu visitante, coloque ele para fora. Querer conhecer o visitante, embora eu acredito que alguns já tenham ouvido essa interpretação, não tem nada a ver com sexualidade, não tem nada a ver. Não existe possibilidade de interpretar esse texto assim, nesse termo.
as pessoas dessa cidade eram hostis, eram pessoas que não praticavam a hospitalidade. E eles queriam que aquele homem saísse da casa do velho, do ancião, e fosse hostilizado, ridicularizado, exposto. Queria humilhar o visitante. É um eufemismo para esse comportamento hostil. E, num pacto de masculinidade, né? Porque a mulher não tinha o mesmo valor que o homem nessa sociedade, ele fala: não, por Deus, não faça esse mal. Seria horrível se fazer isso. Não faça uma coisa tão ruim assim. Faz outra coisa. Toma a minha filha virgem e a concubina. Olha só, está resolvido. Não é? E como eu disse, é de um cinismo o texto bíblico nesse ponto. Porque descreve, olha, contra o viajante você não pode fazer mal, o levita. Afinal, ele é um sacerdote. Mas contra essas mulheres, uma é virgem, você aproveita. A outra é a concubina. Aproveita delas. Deixa o viajante seguir. Mas tem um elemento muito pesado também que esse texto simboliza. Mulher, não necessariamente apenas em oposição ao homem, mas mulher em oposição à religião, porque o levita é o símbolo da religião. É um peso. O que você... Vamos salvar a religião e depreciar a mulher, porque não dá para salvar os dois. E então, o viajante, o levita diz: não põe sua filha virgem para fora não, porque ela pode dar lucro para você, né? Você pode conseguir um casamento e pode ter um bom dinheiro. Afinal, os casamentos eram praticados com base em dote, né? Coloca só essa concubina, ela já tinha ido embora mesmo. Então a mulher é colocada para fora, e o texto diz de modo muito dramático, né? Que a gente se sensibiliza de pensar, né? Na cena horrível, né? De uma mulher silenciada, porque o texto é lacunar, mas foi violentada toda a noite por um grupo de homens. E ao amanhecer o dia, esse homem levita, tão carinhoso, que queria falar o coração da sua concubina, o que ele faz? Ele vai em direção à mulher que está caída e diz: levanta. É o que está no texto, né? Vamos embora. A mulher quase morta. Levanta, vamos embora. E aquela mulher se rasteja com as poucas forças que lhe restam e chega ao limiar, a entrada da casa. Ela não está nem dentro nem fora, ela está no limiar. Ela não atravessa. Então aquele homem, indignado, não pelo amor que ele tinha com aquela mulher, mas pela falta de hospitalidade que foi cometida com ele. E porque aquela mulher, que era uma propriedade dele, que deu trabalho dele sair lá do sul e ir até o norte buscá-la, agora é prejuízo. Porque a mulher era um objeto seu. E ele a perdeu. Por causa da falta de hospitalidade, por causa da hostilidade desse povo. E indignado, ele pega aquele corpo, em vez de enterrá-lo solenemente. O enterro é um mandamento em todas as religiões que eu já vi. Eu nunca vi nenhuma religião que não pratique o enterro como um ato cerimonial sagrado. Enterrar os defuntos é o primeiro ato, é um dos primeiros atos do ser humano, que o ser humano se entende como ser humano, passa a enterrar. Mas essa mulher não tem direito de um enterro. Ela é um aviso. Seu corpo é despedaçado em 12 partes, cada parte enviado para uma das 12 tribos. E o aviso: esse povo de Gibeá, esse povo benjaminita, é hostil, não é hospitaleiro. Vamos matá-los. E a tribo de Benjamim é massacrada e quase extinta. O que está em questão não é a mulher, mas é a hospitalidade. E a mulher é um detalhe. E isso nos deixa pasmos ainda hoje em dia. Pensar que essa sociedade
agia desse modo. Mas, por outro lado, a Bíblia, ela é um espelho para as nossas vidas. Quando na Bíblia permanecem esses textos, e a Bíblia passou por vários processos redacionais, e os pais da igreja não permitiram que os textos fossem retirados integralmente da Bíblia. O que quer dizer? Que é um espelho da nossa sociedade quanto à invisibilização das mulheres. Em todos os momentos desse texto, nós temos perspectivas masculinas. Um texto escrito por um homem, para homens lerem, sobre homens, e a mulher é um detalhe da narrativa. É um texto realmente de vergonha e de horror. E é um texto sagrado, porque o sagrado mostra-nos também o terror, mostra-nos como nós somos como sociedade. Não individualmente eu estou falando, né? Graças a Deus estamos num processo de conscientização contínuo. Mas como nossa sociedade é terrível. E, irmãos e irmãs, eu vejo 3 pontos para refletirmos sobre esse texto. Um deles é a religião colocada em oposição à mulher. Existem casos individuais e existem casos estruturais, em que a mulher é colocada contra a religião. É desagradável falar do tema, mas é verdade. Não são poucos os casos em que pastores adulteram. E o meu julgamento aqui não é quanto ao adultério, que não é o caso de falar disso agora, da imoralidade do adultério, que teremos outro momento oportuno para falar disso, né? Mas o que eu quero dizer é que quando um pastor adultera, ou a mulher é demonizada como uma assediadora, ou o caso é abafado para que a igreja, a instituição, permaneça. A gente está fazendo isso em defesa da igreja, senão a igreja acaba. Mas em casos como esses, que são frequentes, quando a instituição é colocada contra a mulher é sempre calada. E não vem ao caso, é claro, mas é possível que histórias tenham vindo à memória de vocês, a minha, várias. Não na nossa igreja, graças a Deus, mas em várias denominações pelas quais eu já passei, e não duvido que tenha ocorrido também na nossa igreja. Só estou dizendo que é comum. E casos estruturais, o julgamento quanto ao aborto, um assunto muito delicado, muito sério de se falar. Mas as leis sobre o aborto são feitas, na sua maioria, por homens, e colocam a vida da mulher, que por questões de vida ou morte, precisa fazer o aborto, contra a religião, contra um mandamento que supostamente está na Bíblia. A vida da mulher é contraposta ao valor da religião. São casos frequentes, os primeiros individuais, e o estrutural também é frequente. Em segundo lugar, quantas mulheres jazem no liminar? Quantas mulheres estão em busca da sobrevivência, mas não conseguem atravessar o liminar, porque morrem antes que aconteça? O processo de conscientização de homens, sobretudo, né? Porque os homens são os praticantes da violência, é urgente, é para hoje e tem que ser falado publicamente. Porque muitas mulheres estão tentando sobreviver, mas vão morrer antes de atravessar para dentro da porta. Vão morrer no liminar. Não é causa que pode esperar.
nós temos que nos engajar como sociedade. E por fim, o terceiro, a mulher tem o seu corpo despedaçado por um sacerdote. O que isso nos lembra? O sacerdote não é qualquer pessoa. Todo sacerdote do judaísmo antigo tinha as habilidades de um açougueiro. Por que de um açougueiro? O açougueiro sabe manipular muito bem a faca ou o instrumento de corte e sabe as juntas onde o corpo pode ser partido. Porque a função do levita, do sacerdote, é despedaçar o cadáver, né? Aliás, é despedaçar o gado para que ele seja oferecido como sacrifício. Aqui, no lugar do sacrifício de um animal, nós temos o sacrifício de uma mulher. O corpo da mulher é o sacrifício. Ela deixa de ser enterrada e ela se torna o sacrifício. O que isso nos lembra? Essa mulher é um tipo de Cristo, porque assim como o corpo de Cristo é sacrificado, o corpo dessa mulher também é sacrificado. Temos que colocar, assim, aspas para falar disso. É apenas nesse ponto, né? A mulher sacrificada é um tipo de Cristo, que também é sacrificado. Só esse paralelo dessa passagem. Porque o seu sacrifício, após a sua violência, é um sacrifício ritual. É um sacrifício que leva mensagem aos lugares. Essa cena terrível nos lembra da cena terrível do Evangelho de Jesus Cristo. O corpo de Cristo crucificado. E que nós protestantes não usamos a cruz com o corpo, né, de Cristo. Mas nas igrejas católicas, nas igrejas ortodoxas, na igreja luterana, inclusive, que é protestante também, o corpo de Cristo sacrificado, sangrento, moribundo, é exibido como uma mensagem de esperança. A morte violenta, ela atentou as pessoas para o valor da vida. A morte de uma pessoa inocente, Jesus Cristo, atentou a humanidade para o valor da vida. E essa mulher, também inocente, também massacrada, também nos convoca a olhar para o valor da vida. Irmãos e irmãs, quantas mulheres ainda terão que ser sacrificadas? Ainda terão seus corpos despedaçados? Ainda servirão de exemplo para que narrativas cínicas sejam construídas sobre valores, como no caso, a hospitalidade, que deveria ser secundário de acordo com o valor da vida. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações e que possamos nos tornar seres humanos melhores, iluminados pela graça de Deus sempre. Amém.